Bom que foi adiado. Menos mal que se dê tempo para que as pessoas compreendam o conteúdo dessa barbaridade. É mais uma para permitir a reestruturação dos esquemas criminosos que vigoraram no Brasil até alguns anos, quando houve uma reação institucional, quando houve uma geração do Ministério Público e alguns juízes que combateram esses esquemas, e, obviamente, depois eles sofreram todas as retaliações, toda a demonização, e agora aqueles que estavam envolvidos nos esquemas criminosos estão com perspectiva de volta ao poder. Essa é a situação do Brasil, em resumo. E durante o governo Bolsonaro, que surfou na onda do combate à corrupção e supostamente chegaria ao poder para ser um foco de resistência contra todo esse desmantelamento, houve todo esse desmantelamento, sem que houvesse resistência nenhuma, muito assim pelo contrário, um estímulo em várias frentes a que a velha política reagisse contra a independência de órgãos que poderiam descobrir e enquadrá-la. Descobrir os seus esquemas, os seus mecanismos e enquadrá-la. Por que houve isso? Porque você tem ali o telhado de vidro dos gabinetes passados, aquilo que o MP do Rio de Janeiro aponta como desvio de dinheiro do povo por meio de funcionários fantasmas, e é preciso que a família, dentro, lá dos seus interesses, se blinde, o que é, obviamente, um absurdo. Então acaba sendo complacente, acaba não reagindo, não levantando bandeira contra esse tipo de ação, que vem daqueles mesmos suspeitos de sempre. Não estou culpando só esse, é porque esse chegou ao poder nessa onda para combater isso. Os outros já estavam envolvidos em todas essas práticas da velha política e estão lá dando prosseguimento à sujeira da qual sempre participaram. É gravíssimo o que está acontecendo, mas antes de comentar o fato específico, eu quero voltar ao meu artigo, está disponível na internet, quem quiser procurar, Independência ou Vassalagem, que tem aí um título que é tema recorrente dos meus artigos, porque a gente está numa era de cooptação por facções rivais. Então você tem as claques aí de cada facção e tal, muitas com interesses em comum, e você tem poucas vozes independentes reagindo àquilo que é a blindagem da velha política. Então, nesse artigo de 27 de setembro de 2019, eu estava chamando a atenção para algo que passou batido no noticiário, que foi o discurso de despedida de um conselheiro desse mesmo órgão, o Conselho Nacional do Ministério Público. E foi o conselheiro Lauro Machado, que eu nunca conheci pessoalmente, mas para quem eu mando um abraço, porque o discurso dele é antológico, é um discurso que precisa ser lido daqui a 10, 20, 50, 100 anos, para que seja compreendido o Brasil de hoje. E por que que ele não foi reconduzido ao cargo no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público? Simplesmente porque ele e o seu colega, que tampouco foi reconduzido, Demerval Farias, votaram a favor do procurador Deltan Dallagnol na análise de uma representação da senadora Cátia Abreu e do pedido de afastamento do procurador feito por Renan Calheiros. Então, repito, eles votaram a favor de um membro do Ministério Público e como o Congresso Nacional, os parlamentares têm controle sobre o processo de efetivação do conselheiro do CNMP, eles falam assim, não, está votando com o Ministério Público, que está atingindo aqui a velha política, então vamos tirá-lo. Não queremos gente que vote a favor ali da independência do Ministério Público, essa que é a realidade. Nós queremos gente, essa trupe aí da velha política, que é gente que vote a favor deles, que vote pela blindagem deles, que vote para retaliar quem os incomoda. Então já existia, eles querem aumentar, mas já existia uma ingerência política, dado que os parlamentares escolhem membros do Conselho Nacional do Ministério Público, e quando eles agem sem conformidade com os seus interesses, eles não reconduzem ao cargo. E aí, portanto, o Lauro Machado, conselheiro, foi fazer lá um discurso de despedida e falou assim,
Durante minha vida profissional, na qual estou há mais de 20 anos, sempre tive 2 mantras que me guiaram e tal. O primeiro deles é: coerência custa caro. Parênteses aqui, conheço bem os preços que a gente sofre na pele por manter a coerência. Volto a ele. E o outro é que o cargo não honra a pessoa é que honra o cargo. Se exercesse esse cargo de forma covarde e conveniente, submetendo-me a patrulhamento vil de consciência, eu não estaria à altura dessa missão. Portanto, paguei o preço político por ser coerente com as minhas convicções de justiça e imune a alertas ameaçadores que me deixaram ciente de que estava sob prova nestes mais de 180 dias em que meu nome tramitou no Senado Federal. Após minha rejeição, fui informado de que ela foi uma opção minha. De fato, esta foi e sempre será a minha opção. Eu faço parênteses aqui para conferir se o ouvinte está entendendo. Ele estava recebendo recados, é você que está escolhendo isso, porque você está votando a favor lá do pessoal que é contra a gente e tal, não sei o quê. Você não foi reconduzido? Então foi a sua opção, você que escolheu isso. E aí ele fala assim: de fato, essa foi e sempre será a minha opção. Sou promotor de justiça e sempre exerci todos os cargos, buscando atuar com equilíbrio, imparcialidade, isenção e honradez. Jamais negociaria esses valores para agradar uma parcela do Senado Federal que se incomodou com os meus posicionamentos e do Dr. Demerval, que não foram destoantes da técnica, não foram isolados e nem decisivos, especialmente em relação à liberdade de expressão de membros do MP, etc. Porque esse era um tema aí de uma das representações. E aí ele continua num texto belíssimo, que cita, aliás, como contra-exemplo, o Joseph Fouché, que foi um político francês que entrou para a história justamente pela falta de compromissos, outros que não com ele próprio, citado inclusive no texto do Lima Barreto, que eu citei em artigo recente, como contra-exemplo, como aquele que faz tudo de acordo com o que manda a corrente no momento. E o Lauro Machado está se posicionando de forma contrária, aquele que tem a sua coerência e a mantém. E aí ele fala uma frase histórica: nunca precisei ser sabujo daqueles que me escolheram para aqui estar, e nem me submeter para o papel de bedel de opinião alheia. E continua e vai lá, expondo as questões de uma forma independente e muito corajosa. Muito bem, aí eu volto para a questão de hoje. O procurador da República, Hélio Telho, por exemplo, está lá dizendo que o Ministério Público, como conhecemos, está prestes a acabar, já que o texto a ser votado transforma o Conselho numa espécie de quinta instância que poderia rever e desconstituir atos que constituam violação de dever funcional dos membros. São sempre assim umas alegações meio genéricas, mas que o Hélio Telho traduz. Assim, com isso, conselheiros indicados politicamente poderão trancar inquéritos instaurados pelo MP, desobrigar o cumprimento de suas requisições, desautorizar recomendações, retirar ações judiciais, inclusive criminais, mudar pareceres e desistir de recursos. Aqui eu estava entrando no estúdio, acabou de sair uma matéria no Estadão com as declarações do atual chefe do Ministério Público de São Paulo. E a matéria está lá falando em perda da autonomia, diminuição da representação, aumento injustificado do prazo para prescrição de infrações e intervenção política na administração interna. São alguns dos efeitos previstos por ele. Mário Luiz Sarrubo, repito, procurador de Justiça de São Paulo, chefe, portanto, do MP paulista. E está lá a declaração dele de que a proposta de autoria do deputado petista, que surpresa, Paulo Teixeira, é um tiro de morte na instituição do Ministério Público, portanto. Não queremos o controle externo, diz o chefe do MP paulista, mas tem que ser um controle externo que tenha isenção, controle da sociedade efetivamente, não dos interesses políticos que nós nunca sabemos quais são e que poderão intervir na instituição que defende a cidadania, o meio ambiente, a infância, o combate à criminalidade e principalmente a corrupção. Os procuradores, um atrás do outro, estão nas redes sociais nesse momento, mostrando que, se isso for aprovado, será o fim do Ministério Público e, portanto, obviamente, a proteção, a blindagem da velha classe política, que está aí numa frente ampla pela impunidade, avançando uma série de mecanismos para se proteger,
não só para se safar daquilo de que já é alvo, como a gente tem visto, e essa sujeira já está varrida para debaixo do tapete com um certo avanço, mas também para impedir que sejam pegos numa futura oportunidade. Até o Bruno Calabrese lembrou uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, tempos atrás, que é a seguinte: não somos atrasados por acaso, somos atrasados porque o atraso é bem defendido. É bem defendido no Brasil. Vocês vão ver as claques aí de petistas, da turma do Centrão, de bolsonaristas, de velhos tucanos, do Gilmar Mendes, todos aí para defender o fim da independência do Ministério Público como se fosse a coisa mais linda, porque há abusos, há excessos, etc. Como se eventuais medidas excessivas ou que despertem discordância já não tivessem todo um sistema de freios e contrapesos nos quais elas podem cair. Mas não, eles querem sempre matar o problema na raiz. Eles, políticos, querem ter ascendência sobre qualquer decisão que os atinja. Então, o investigador está lá no Ministério Público atuando num caso que pode atingir o político ou os seus interesses, e aí ele tem gente dele no Conselho Nacional do Ministério Público para avacalhar aquela investigação. Vai interferir lá na atividade fim. É um escândalo, mas é um texto que está para ser votado e que tem lá unanimidade do PT. Eles estão todos juntos para acabar com isso. Era a proposta, era plano de governo do Fernando Haddad, que foi realizado, em boa parte, por Jair Bolsonaro, que fazia uma espécie de plano contrário. Mas está aí o avanço da Frente Ampla pela Impunidade, com a cumplicidade de um monte de gente, inclusive no mercado da comunicação, e, obviamente, com os efeitos nocivos que isso vai ter para o país. Mas sempre vão dizer, não tem mais corrupção, acabou a corrupção, acabaram os abusos também, e tal, porque não tem mais quem investigue. Quem investiga é retaliado. Quando começa uma investigação, pronto, eles já acabam com ela. É isso que eles estão querendo fazer. É esse Brasil aí que muita gente está escolhendo nesse momento. Tomara que surja uma alternativa decente para impedir esse avanço.